Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. O sírio, numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir até comigo e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes o Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que eu pensava que certamente ele sairia a ter comigo, fosse em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar da lepra e o curará. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim voltou e retirou-se com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse dito alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido. Quanto mais disse: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificada. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo receba um presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã, estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: Seja assim, contudo, dê a este teu servo terra que baixe para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá ao servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Você já teve a sensação de que as coisas para você é mais difícil do que para os outros? Você fala: Nossa, mas parece que as coisas para os outros são mais fáceis, flui com mais naturalidade, converge numa direção, e as coisas para a gente parece que é difícil, tudo com bastante luta, com bastante dificuldade, e para alcançar as coisas é tudo difícil. Eu já tive essa sensação algumas vezes. Acredito que você também, alguém já teve essa sensação de que as coisas são muito mais difíceis para você do que para os outros. E a vida é assim. A verdade é que as coisas são difíceis para todo mundo, e o grande desafio da vida é a gente não perder o foco, não perder o objetivo, mesmo com todas as lutas, dificuldades que passamos e alcançamos com dificuldade as coisas, mas chegar adiante íntegro, não chegar doente da alma, né, do outro lado, se deixar perder pelas dificuldades, se tornar amargo, azedar a vida, tornar a vida amarga, azeda, pelas dificuldades que a vida nos traz, nos oferece. E esse texto que nós lemos, me parece que traz uma lição nesse sentido, porque aqui temos alguns personagens nesse texto. O personagem principal é Naamã, mas aqui temos vários outros personagens, como a jovem, que numa guerra entre a Síria e Israel perdeu a
aquela batalha, aquela guerra, e muitas pessoas morreram, e quando se perdia uma guerra, uma das coisas era o despojo de guerra. O vencedor pegava os despojos, ouro, prata, que podia, às vezes levava algumas pessoas como escravo, as mulheres mais velhas para trabalhar nas casas, e os jovens também. E aquela jovem, ela foi levada para a casa do general do exército assírio. Não se sabe se seus pais haviam sido mortos na guerra, mas era uma adolescente, talvez 14, 15 anos, e ela foi levada para ali. E ela tinha tudo para ter uma vida amarga, né? Reclamar porque está longe da família, dos parentes, dos amigos, e ali como escrava, né? Na casa do seu senhor. Então ela tinha tudo para ter uma vida também amarga. E esse Naamã, que é o general, também tinha tudo para ter uma vida amarga também, depois, não obstante dele ser vencedor, valente, vitorioso, mas ele tinha uma doença incurável, uma doença degenerativa, que a pessoa vai perdendo parte do corpo, e naquela época, que a medicina era primitiva, não havia qualquer possibilidade de alcançar a cura. É como se já tivesse uma espada no pescoço, sabendo que não ia viver muito. Então, temos também outros personagens, mas vamos se ater apenas nesses dois personagens que nós vemos, que é uma história bastante intensa, porque Naamã, ele, logo no começo do texto, no primeiro versículo que nós lemos, fala que ele era valente, fala das características de Naamã, que ele era valente, próspero, e Deus era com ele, inclusive, através dele, daquele general vencedor, próspero, vitorioso. Deus concedia vitória ao exército da Síria através daquele homem. A Síria, só a título de para a gente se situar no texto, a Síria ficava mais ou menos uns 500 quilômetros de Israel. Ela é separada por um deserto, e deserto 50 graus em média durante o dia e à noite 0 graus. Então, não é que o transporte era a cavalo ou a camelo, então é uma viagem bastante difícil. E Naamã, ele, com aquela lepra, porque a lepra ela produz insensibilidade, ela tira a insensibilidade, a pessoa vai perdendo o tato, a insensibilidade. Então a pessoa se queima, se machuca, e por não sentir dor naquele local da lepra, a pessoa vai perdendo o dedo, perde parte do nariz, da orelha. A Roseli, ela evangeliza, hoje inclusive ela foi lá no leprosário evangelizar, e ela vê cenas que ela narra aqui pra gente, né? Cenas assim, eu ainda não tive coragem de lá não, ainda não tive coragem de ir até aquele local, mas ainda hoje, no século XXI, é uma doença bastante dramática, né? De estar visualizando pessoas nessas condições. E Naamã, ele, com toda era general, respeitado, um herói de guerra, e as pessoas viam ele na rua com o seu uniforme, com as suas medalhas de vitória que tinha conquistado, mas quando ele chegava na sua casa, ele tirava a sua roupa, seu uniforme, a sua farda, as suas medalhas, das condecorações, apareciam as feridas do corpo, né, da lepra, e ali, com certeza, ele tinha o desconforto, né, de mostrar, de ver aquelas feridas da lepra, de saber que aquilo era uma doença incurável, que ele estava caminhando em direção à morte. Então era um sofrimento físico, era um sofrimento emocional que ele passava com aquela lepra. E mesmo
o que é interessante no texto que nós lemos, que mesmo ele não conhecendo Deus, ao Deus de Israel, no versículo 1 fala que ele era próximo, valente, e Deus era com ele. Então, prosperidade e sabedoria são dádivas de Deus, mas não é a maior bênção. Então, tem pessoas que são prósperas financeiramente, são inteligentes, ganham dinheiro, tem conquistas da vida, mas não conhece a Deus, não se relaciona com Deus. E eu acredito que o papel da igreja, eu acredito que Deus prospera, que Deus abençoa, que Deus dá carro, casa, mas o propósito da igreja é levar pessoas a se relacionarem com Deus, a conhecerem Deus, ter um contato com Deus como Pai, como Criador. Porque Naamã, ele tinha a bênção de Deus, mas ele não conhecia o Deus que abençoa, o Deus da bênção. Ele era uma pessoa próxima e a gente vê pessoas assim. E uma jovem, adolescente, na sua casa, foi o canal que, para abençoá-lo, para falar, mostrar o rumo da bênção, da cura, para ele se livrar daquele mal. Uma jovem, adolescente, longe da sua casa, nos traz essa lição. Então, a primeira lição que a gente aprende com aquela jovem, que poderia ter uma vida amarga, ser revoltada contra tudo e contra todos, é que testemunho vale muito mais do que palavras. Porque quando aquela menina falou para a sua senhora, a esposa de Naamã, falou: se ele fosse lá em Israel e falasse com o profeta, com certeza o profeta ou restauraria, curaria da lepra. Era uma jovem, adolescente, mas ela tinha credibilidade. Ela tinha, com o nosso jargão evangélico, ela dava testemunho com a sua conduta. Porque se ela fosse uma jovem, ela era uma jovem diferenciada, por certo, para o general da creche, talvez não foi uma só vez, né? Ela falou para a mulher foi lá na Naamã, falou: Israel tem um profeta, a menina era dessa terra, sabe que ele, se você for lá, ele cura. E talvez nas primeiras vezes ele não dava atenção, e sabe como é que é uma mulher, né? Aí no outro dia, falando, até que eu acho que vou fazer um teste, vou lá. Então ela tinha credibilidade. Se ela fosse uma jovem que ficasse namorando nos muros, nas encruzilhadas, nos postos, com certeza ele não ia dar crédito o que ela falou, mas através da sua vida. Então a nossa vida, ela vai adiante das nossas palavras. Nós testificamos através da nossa conduta, do nosso viver diário, que é um testemunho mais forte do que a palavra, do que o testemunho falado. Então, uma das lições que nós aprendemos com essa jovem é isso. A segunda lição é que não precisa ter muitos talentos para ser útil no reino de Deus. Uma jovem, né, por certo, ela até analfabeta, porque naquela época era complicado, ainda escravo ainda, mas mesmo assim, humanamente falando, ela não tinha talentos humanos, mas Deus usou ela para estar evangelizando talvez a segunda maior pessoa ali da Síria, o general que era abaixo apenas do rei, o general de guerra que mandava em todo o exército. Então ela podia se revoltar, né? Falar: não, bem feito, está leproso, porque matou lá pessoas na minha terra, fez isso, fez aquilo, ainda estou trabalhando aqui. Ela podia querer até se vingar, falar: está leproso, é problema dele. Mas ela fez o contrário, ela orou por aquele homem, testemunhou que ele poderia encontrar a cura para o seu mal. Bom, mas quanto a Naamã, ele cometeu pelo menos 5 erros. Na busca pela cura do seu mal, ele cometeu 5 erros.
ele, ao sair, ao ver que havia uma possibilidade de se livrar da lepra, daquele mal, e lepra é um tipo do pecado, né? Porque, como eu disse, tinha sensibilidade, a pessoa fica insensível, a pessoa não tem sensibilidade, não tem tato, o pecado também age dessa forma. E Naamã, ele fez aquela viagem, né, sendo leproso, com toda a sua comitiva, atravessar 500 quilômetros de camelos e cavalos, num sol escaldante de 50 graus, em busca da cura, do milagre, de restaurar aquele mal. Então, porque a caminhada da fé é assim, ela é difícil, precisa sair da zona de conforto, mas no final daquela caminhada, com certeza, encontra a vitória. E Naamã, ele cometeu 5 erros na busca ali. O primeiro erro de Naamã foi quanto ao preço. Naamã, quando ouviu que havia a possibilidade de ser restaurado da lepra, ele calculou, fez os seus cálculos, ele queria comprar aquela cura. Então ele pegou o texto que nós lemos aqui da medida, porque na época a medida era diferente, mas traduzindo para a linguagem de hoje, ele levou 350 quilos de prata, era um homem riquíssimo. O valor monetário, 72 quilos de ouro e 10 vestes festivais, vestes coloridas que só os ricos usavam. Calculando isso em valores reais hoje, seria em média 600 mil reais. Realmente é uma cura digna de um rei, mais de $500 milhão. Ele estava ali com a sua comitiva, um homem rico. Então o primeiro erro dele foi quanto ao preço. Ele queria se livrar daquele mal, mas queria pagar com dinheiro, porque ele não conhecia a Deus. E muitas pessoas vão até Deus, eles cometem esse erro também. Erro quanto ao preço, assim, quero me livrar do meu mal, dos meus traumas, dos meus pecados, e querem pagar. E o princípio das penitências, das romarias é isso, a pessoa pagar. Eu preciso pagar para alcançar a salvação, para alcançar a bênção, eu preciso dar alguma coisa em troca. E me parece que essas campanhas, muitas dessas campanhas que se fazem em igreja, é para a pessoa pagar alguma coisa para alcançar a bênção, alcançar a salvação, a prosperidade. Mas salvação, curas e milagres é sem dinheiro e sem preço. O valor da salvação, Jesus pagou na cruz do Calvário. O que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o que tinha que ser feito, Jesus já fez. Então, quem está buscando a cura para o seu mal, para os dissabores da vida, para a crise existencial, os traumas da vida, e pensa em pagar alguma coisa, dar alguma coisa em troca, o que Deus pede é apenas um coração contrito, compungido, um coração voltado para Ele. Isso para Deus basta para alcançar. O preço já foi pago na cruz do Calvário, foi um preço alto e um preço de sangue. Romanos 3,24 diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Redenção, a palavra redenção, ela quer dizer comprar de volta. Então, Jesus, ele nos comprou através do seu sangue na cruz do Calvário, foi preço de sangue. Então, o primeiro erro de Naamã foi quanto ao preço. Ele queria pagar monetariamente pela bênção, pela cura, pelo milagre. Mas ele cometeu o segundo erro. Ele errou quanto à pessoa. A menina falou: vai até o profeta. Era para ele ir até o profeta, falar com Eliseu. Mas ele foi até o... quem? Ele foi falar com quem? Ele foi falar com o rei. Então ele errou quanto à pessoa. E muitas pessoas hoje também cometem esse erro. As pessoas, em vez de ir até Deus, depositar a confiança em Deus através de Jesus,
eles depositam a confiança no pastor, na igreja, ele se entrega a uma organização religiosa, defende aquela organização com unhas e dentes. Você já viu pessoas falando, nasci nessa igreja e morro por essa igreja. Mas, em vez de ir até a pessoa e pastor, apóstolo, hoje em dia está cheio de título por ele, isso aí decepciona, não adianta. Igreja, a pessoa se decepciona com a igreja. Estão procurando a pessoa errada. E Naamã cometeu esse erro, porque o único mediador entre Deus e os homens chama-se Cristo Jesus. E as pessoas, em vez de ir até Cristo, hoje muitos vão até o pastor, até a igreja, até a religião, se entregam a uma denominação, apenas troca de religião, procurando a pessoa errada. E Naamã foi até o rei, chegou lá com carta de apresentação, ele foi mostrando seu prestígio com a carta do rei. E o rei, quando pegou aquela carta, já rasgou as vestes. O que está acontecendo aqui? Aquele escândalo todo. E o profeta falou: fala para ele vir falar comigo. Então, ir à pessoa certa. Há pessoas que vão até mediadores, vai até santo, né? Procura um mediador nesse, naquele outro. E a Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Cristo Jesus, homem. Que não há salvação em nenhum outro, apenas em Cristo. A pessoa certa nós íamos é Jesus Salvador. Depositar nossa confiança no pastor, que você vai se decepcionar. Depositar a confiança em mim também, que você deve se decepcionar. Mas confiar e ir até a pessoa certa. Mas Naamã cometeu um terceiro erro também. Erro quanto ao espírito. Naamã, por ser um general, uma pessoa rica, um herói de guerra, devia ter tanta estrela na sua. Foi com o seu soldado, com todo aquele ouro, aquela prata, as vestes, um sinal de bom gosto, né? Que só rico tinha aquelas vestes coloridas. Hoje é brega, mas naquele tempo lá. A pessoa com as vestes todas coloridas, hoje eu falo, isso é brega puro, mas naquele tempo era sinal de bom gosto. O terceiro erro de Naamã foi quanto ao espírito. Por ele ser uma pessoa, um general, uma pessoa nobre, uma pessoa, ele foi com orgulho na sua alma. Ele chegou lá e queria ter um atendimento VIP. Se vai um soldado de baixo escalão, é um atendimento, mas eu sou general, eu mando e desmando. Então ele queria um atendimento VIP, chegar lá e falar: não, você tem prioridade aqui, a cura primeiro é para você, fica aqui na frente, porque você é general. Ele foi levando, ele trouxe o ouro, a prata, símbolo da sua riqueza pessoal, as roupas, né, símbolo do seu bom gosto, a carta de recomendação do rei, símbolo do seu prestígio, mas ele também estava levando o orgulho e a sua altivez. Por isso que o profeta não quis nem falar com ele, mandou o servo, não fala para ele se lavar lá no rio, já para mostrar para ele que ele não era ninguém. E no reino de Deus não tem grande nem pequeno. No reino de Deus a pessoa pode ser grande lá fora, lá ele é doutor, mas no reino de Deus todo mundo é igual. Não tem grandão, famosão, bonitão. Pode ser bonitão lá fora. No reino de Deus, o profeta estava mostrando que você é general, você manda e desmanda lá fora. Aqui vai ser igual a todo mundo. Aí já feriu o orgulho dele. E isso acontecia na igreja primitiva, tanto que a carta escrita por Tiago no Novo Testamento, ele denuncia isso na igreja, porque a igreja naquela época ela estava dando preferência para os ricos. Então quando chegavam os ricos, não, senta aqui na frente, não sei o quê. Aí Tiago escreve a carta denunciando isso, falando: não se deve fazer essa acepção de pessoa, porque na igreja não tem grande nem pequeno, todos iguais. Infelizmente hoje a gente vê, chega um candidato, principalmente agora que é época de eleição, chega esses candidatos. Eu já vi numa igreja grande por aí, Maluf
Mário Covas, quando era vivo ainda, pessoas que ateu, macumbeiro com cigarro no bolso, chega, sobe no púlpito, porque pastores vendem o púlpito em troca de areia, cimento, vende o voto dos crentes, e isso está tudo errado. Tiago, há 2 mil anos atrás, já denunciava essa pouca vergonha. Porque no reino de Deus não, todos são igual. E o profeta já bateu logo na muleira para acabar o orgulho, já feriu o orgulho do general, para mostrar que ele não era ali, ele tinha que chegar com humildade de alma, de coração, independente das posições que ele tinha. Mas o quarto erro de Naamã foi quanto ao lugar. Quando ele ouviu falar para se banhar no Rio Jordão, aí ele ficou indignado, porque na terra dele, em Damasco, tinha os rios limpos, Abana, Fafá. Falei, não, mas por que eu não vou naqueles rios limpos, vou ter que me banhar nesse rio barrento aqui de vocês? Porque a cura não estava no rio, a cura estava em Deus. O milagre a pessoa não vai encontrar. As pessoas que vão atrás de campanha, fazer campanha em tal lugar, vamos lá no Brás, vamos fazer a penitência, fazer isso, faz campanhas, mas a cura para o mal, o milagre, não está no lugar, está na pessoa. Não era o Rio Jordão que ia curar. Quantos leprosos se banharam naquele Rio Jordão e continuaram leprosos? A cura estava em Deus, não no rio de Damasco ou no rio de Israel. Aleluia. E eles estavam buscando um lugar. E muitos hoje cometem esse erro de falar: aquele lugar é sagrado, aquele a gente ora. Em monte, não que monte seja um lugar que ali que Deus só fala ali. Deus fala com você em qualquer lugar. Não existe um lugar que seja mais sagrado do que o outro e Deus só opera milagre naquele lugar. Aquele era o quarto erro de Naamã, mas houve também um quinto erro de Naamã: erro quanto ao método. No versículo 11 que nós lemos, quando ele chegou lá, o profeta falou: fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele: não, mas não pode ser assim. Eu pensei que o profeta tem que vir até mim, colocar na minha frente, aí ele vai invocar o nome de Deus, aí depois ele vai passar a mão sobre a lepra, aí depois a lepra vai sumir. Ensinando a pessoa que quer ensinar como que Deus opera. Deus ele vai me curar, vai fazer milagre, ele vai abrir a porta, mas é assim, tem que ser assim, eu vou fazer isso, e dar 3 passos para a direita, tomar um copo d'água, dar um pulinho. Quero ensinar o método, como que Deus opera, como que Deus trabalha. E não existe método. Jesus era operado de diversas maneiras. Tinha uns que cuspiam no chão, passavam no olho, tinha outros que falavam: não, vai, quando você chegar lá vai ser curado. Não tem um método de como engessar Deus, vamos ensinar como que Deus trabalha. Tem que ser assim, 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 e se sair daí não é Deus. Então, ele estava errado quanto ao preço, quanto à pessoa, quanto ao espírito, quanto ao local, quanto ao método. Ele já foi lá com algo na cabeça dele: tem que ser assim, assim, assim. A pessoa que vai para a igreja assim também: eu estou buscando cura, ou eu estou buscando restauração disso, daquilo, mas tem que ser assim, assim, assim. Se não for desse jeitinho, não serve. Quero falar que você está errado também, igual na mão quanto ao método, porque Deus, ele não é limitado, ele não vai entrar no esquema humano de como que ele deve fazer. A saber, Deus é muito mais sábio do que nós, ele sabe como fazer e da melhor forma a ser feito. Glória a Deus. E Naamã depois ficou indignado. Naamã perdeu a calma, mas em seguida ele perdeu o orgulho, porque ele foi aconselhado pelo soldado a se banhar no rio. Glória a Deus. Aí ele chegou lá, tirou as suas vestes, as suas medalhas, aí ele perdeu a fama. Talvez tinha ali algum soldado, porque todo lugar tem uns cabras sarristas, né? O cara só de sunga lá, para entrar dentro do rio.
cheio de ferida no corpo. Ele perdeu, mas aí ele perdeu a lepra também, ele perdeu o orgulho, perdeu a lepra e saiu dali curado. Glória a Deus. Aleluia. Mas Naamã, até aquele momento, ele tinha recebido apenas uma cura do seu corpo. Ele foi curado com um milagre, mas até o momento ali foi apenas uma cura. Aí ele voltou até o profeta. Aí voltou e falou: aqui está o ouro, a prata, as vestes. Ele queria comprar, pagar. Foi curado, do jeito que você como falou. Aqui está o preço aqui, ó. Eu acredito, se fosse hoje em dia, alguns pastores que tem por aí, rapavam o ouro, a prata, até o cavalo, eles acho que voltavam até a pé lá para a Síria, ia voltar 500 quilômetros a pé. Mas o profeta desconfiou que ele queria comprar, parece que ele estava querendo pagar a cura, o milagre. O profeta falou: longe de mim negociar os dons de Deus. Jamais. O dom é de Deus, Deus que te curou, não toca em nada seu. Você não precisa pagar nada. A salvação é de graça. É um valor imerecido. Quem fez o milagre em você foi Deus. É tanto que ele nem teve mérito de se pôr na frente dele, né? Porque hoje a pessoa quer todo mérito, né? Não morou ali, não. Fulano tal, foi eu que curei. Já até leva na televisão. Estou filmando aqui, mas não vou fazer propaganda depois, não. Já leva, não. Foi eu que foi orado através da minha campanha, através da minha oração. Eliseu não queria nem mérito nem atendeu ele. Não quero. E aquilo impactou Naamã. Impactou. E ele, ali houve uma conversão, ele falou: não mais vou prestar holocausto, adoração ao Deus da Síria, apenas ao Deus de Israel. E pediu autorização para levar a terra para quando porque ele tinha a posição cívica dele, civil, né, que ele tinha que entrar com o rei até o templo, e ali o rei se prostrava, ele tinha que segurar a mão do rei, porque ele era o general, para dar garantir a integridade física do rei. Ele falou: quando isso aconteceu, entrar no templo do Deus da Síria, que o Deus de Israel possa me perdoar por entrar ali, porque a posição minha requer isso. Mas só a Deus de Israel vou servir, só a Ele vou adorar. Então foi muito mais do que uma cura física. Hoje as pessoas vão, através de cura, ser curadas fisicamente, mas a maior cura é a cura da alma. O maior milagre que pode acontecer a alguém é o milagre da alma, da transformação. Porque a pessoa curada fisicamente volta a morrer, mas quem é curado da alma, mesmo que morra fisicamente, a sua alma estará salva, porque foi entregue ao Deus do céu. E Naamã reavaliou seu conceito. Ele, a partir daquele momento, ele reavaliou os seus conceitos. Ele deu ouvido a uma pessoa simples, adolescente, ele foi buscar ajuda em Deus, ele se humilhou diante de Deus e se converteu no verdadeiro adorador. Então, mesmo cometendo esses 5 erros, ele alcançou a cura, o livramento para o seu mal. Eu estava lendo sobre um missionário na Índia, e ali ele com seus discípulos, evangelizando com os novos convertidos, aí falando da busca, da necessidade de buscar a Deus de coração, com sinceridade. Aí ele pegou daqueles discípulos, entrou até o rio e ali submergiu a cabeça daquele jovem discípulo e ali deixou por uns 30 segundos debaixo da água. Quando ele levantou, aquele rapaz, buscando, tentando encontrar o fôlego, o oxigênio, aí o missionário falou: se você buscar Deus com essa mesma intensidade que você buscou o oxigênio, o fôlego para recobrar o oxigênio, com certeza você encontrará Deus.
Glória a Deus. Então o problema hoje é que as pessoas não estão buscando Deus, estão buscando apenas cura, apenas milagre, apenas resolver o seu problema passageiro, problema familiar, filho nas drogas, problemas de desemprego, financeiro, troca de carro, mas não estamos buscando a bênção de Deus, mas não estamos buscando o Deus da bênção. Aleluia. Porque aquele que busca a Deus, certamente encontrará. Por mais que seja difícil, Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aquele que busca a Deus com o coração contrito, quebrantado, certamente encontrará a segunda bênção, que é a maior de todas, que é a bênção da salvação da alma, da libertação dos pecados, se livrar da lepra do pecado. Que a lepra do pecado ainda é pior do que a lepra física. E é isso que Deus quer fazer: livrar da lepra do pecado. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando a Deus. Busca a Deus como aquele jovem buscou o oxigênio, o fôlego para a vida. Busca a Deus como a música que foi cantada, né? Alcançar o céu. E a adoração, buscar a Deus com integridade, com sinceridade de alma, certamente nós vamos conseguir muito mais do que uma cura física, passageira, mas a cura para a alma, a cura para os pecados, a cura para os traumas emocionais. Amém?